Na última aula, nós vimos que todo mundo tem uma boa história para contar. Nós vimos o poder que uma história tem de causar transformação na vida de alguém que escuta. Nós também vimos que existem técnicas que podem nos ajudar a melhorar a forma como nós contamos histórias. Antes de nós pensarmos um pouco mais sobre essas técnicas, eu queria que você lembrasse de um daqueles momentos do ministério de Jesus, em que Jesus estava ali no território, na região de Gadara, e que ele encontra um homem endemoniado, ali perto de um lugar onde se enterravam as pessoas, num tipo de cemitério, provavelmente cercado pelos seus discípulos. Ele encontra aquela figura que devia ter no imaginário popular dos dias de Jesus aquela mesma ideia que a gente tem quando pensa no bicho-papão, ou como se diz lá no Nordeste, no Papa-Figo, né, que talvez pudesse ser transliterado como Papa-Fígado. Mas sabe aquela figura que a gente cresce na infância com medo de que a qualquer momento, se você sair na rua, o bicho-papão pega você? Eu tenho a impressão que esse homem, que é chamado na Bíblia, e hoje a gente fala dele como se fosse o gadareno, tinha esse tipo de fama. É aquela pessoa que passava pela rua e as crianças corriam para casa com medo, porque ele era conhecido pelo terror que ele causava. E Jesus encontrou aquele homem em algum momento do seu ministério, e o que Jesus faz ali é libertar aquele homem dos espíritos imundos que o oprimiam. E aquele homem tem a sua vida transformada por esse encontro com Jesus. O desenrolar dessa história você pode ver com mais tempo, com mais cuidado ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Você vai ver que muitas pessoas não gostaram dessa libertação e o prejuízo financeiro para quem tinha os porcos em quem os espíritos imundos foram colocados e se jogaram na ribanceira, foi um prejuízo financeiro assim, significativo. E acontece que no fim dessa história, Jesus, após tudo aquilo que estava acontecendo e aquele homem que havia sido liberto por Jesus pedir para acompanhá-lo no seu ministério de pregação, é interessante que Jesus olha para ele, e eu imagino o olhar de Jesus profundo, chegando lá no fundo da alma daquele homem que tinha vivido aquela experiência tão arrebatadora, e Jesus diz para ele assim: torna para a tua casa e conta quantas coisas grandes o Senhor fez por você. E esse homem foi pregando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Quando nós olhamos para a nossa história, nós não podemos deixar de nos identificarmos com uma figura como esse homem de Gadara. Jesus fez coisas por nós e Jesus nos diz hoje: conte para as pessoas quantas coisas grandes o Senhor fez por você. Quando nós falamos sobre técnicas de contar história, é importante que essa pessoa que está contando a história tenha em mente uma primeira regra. Quando nós contamos uma história, precisamos estar cheios de verdade ao contar essa história. Principalmente se essa história for a nossa história. Isso não quer dizer que eu vou fazer da minha história uma história chata ou entediante. Mas isso quer dizer que, além de palavras bonitas, repertório ou recursos narrativos, é principalmente importante que essa história realmente esteja no meu coração, na forma como ela se encontra no meu coração. É quando a experiência encontra a narração e a verdade do coração que uma história se torna poderosa. Eu posso dar mais uma vez um exemplo de algo que aconteceu comigo e que talvez pode ajudar você a entender um pouco melhor o que significa falar com verdade e contar histórias que fazem sentido para você. Você talvez deve ter visto em algum momento naqueles filmes de Hollywood, é muito comum na cultura norte-americana, estadunidense, que as pessoas digam constantemente umas para as outras, love you, né? O tempo inteiro você vê as pessoas dizendo eu te amo. Eu nunca vi muito, pelo menos na minha família, nem entre os meus amigos, as pessoas dizerem o tempo todo eu te amo. Lá pelo Nordeste isso é ainda mais raro do que por aqui no Sudeste. Então não era comum na minha casa que meus pais verbalizassem todos os dias. Na verdade, eu nem lembro se meu pai já verbalizou com essas palavras alguma vez na vida um eu te amo para os filhos, ou para um pai, ou para algum outro parente, ou outra pessoa que ele amasse mesmo. Mas isso não quer dizer que o amor não existisse no coração do meu pai. E quer saber como eu sei disso? Era o ano de 1998, eu fiz vestibular muito jovem para jornalismo e eu lembro que eu não gostava de estudar, mas eu sabia
da importância disso e eu tinha muita ansiedade por entrar na universidade. Eu queria muito viver isso e gostei mesmo. E eu lembro que existia já toda uma preparação, você ligava o rádio uma semana antes, isso era antes da internet virar o que virou, e era no rádio que você via ali as instruções para os vestibulandos, né, como é que eles deveriam se locomover para chegar nos seus locais de prova, e por acaso o meu local de prova estava muito distante da minha casa, você tinha que pegar uma rodovia, sair pela cidade, então eu fiz ali os cálculos de mais ou menos quanto tempo eu ia levar para chegar no meu local de prova, e calculei tudo direitinho, ainda calculei para sair meia hora antes, combinei com meu pai que ficou de me levar lá e na hora certa ele estava ali, deu tudo certo, a gente acordou no horário e aí quando chega no meio do caminho nessa rodovia, estava um trânsito que você não conseguia furar o trânsito nem de moto. Você olhava para aquilo e você tinha certeza que você não ia chegar a tempo no horário antes do fechamento dos portões. Naquele tempo não tinha ainda o advento dos atrasados do Enem, né, que hoje são os memes. Mas era algo muito triste você contar para os amigos que você tinha perdido um ano da sua vida porque chegou atrasado no portão do vestibular. E eu lembro que meu pai é um exímio motorista, ele saiu furando assim e cortando os outros carros por caminhos que nem existiam, acostamentos, todo tipo de irregularidade que você puder imaginar, que se leva uma multa no trânsito. Meu pai fez para que a gente chegasse ali no horário limite no portão da prova, do local de prova. E eu consegui entrar. E aí eu entrei assim já no último segundo possível e que eles fecharam o portão quase que atrás de mim. E eu entrei, achei a minha sala, sentei na minha carteira para fazer a prova, suando frio, né, porque tinha passado por aquele apuro. E aí eu sabia que o sistema de segurança numa escola onde se fazia vestibular era muito severo, ninguém entrava a não ser os vestibulandos. Aí, de repente, quando eu estou lá na minha carteira, levanta a cabeça, quem aparece na porta e me faz um legal? Meu pai. Ele olha para mim e faz... Para mim, esse legal do meu pai valia mais do que qualquer I love you de filme americano. Meu pai furou o trânsito, meu pai burlou a segurança de um local de prova de vestibular, foi até a porta da sala onde eu estava para ter certeza que eu ia fazer aquela prova que ele sabia o quanto significava para mim. Portanto, quando eu falo do amor de Deus, eu tenho como referência esse gesto e essa atitude do meu pai, que é lógico está muito e muito distante de ter o tamanho do amor de Deus. Mas sempre que eu quero falar para as pessoas como o amor de Deus se manifesta, eu tento fazê-las entender que nem sempre o amor de Deus é a forma como as pessoas dizem que é o amor de Deus, ou a forma que eu espero que seja o amor de Deus. Que o amor de Deus se manifesta de maneiras muito diferentes, em circunstâncias muito diferentes, e que tocam o meu coração de maneiras muito diferentes, de forma que esse amor faz sentido e demonstra o seu interesse por mim. Você percebe que para eu falar do amor de Deus com essa compreensão e com essa verdade, é necessário que essa história tenha sido verdadeira e que faça sentido para mim? Portanto, quando eu conto uma história, eu não preciso estar preocupado, sabe, em convencer alguém de alguma coisa. Eu preciso estar preocupado em que essa história tenha primeiro tocado a minha vida, tocado o meu coração, faça sentido na minha experiência e na minha história, para que ela tenha o poder de alcançar você. E vamos combinar que todo bom ouvinte percebe quando a gente está inventando alguma coisa. A audiência não é boba. As pessoas, quando nos escutam, estão avaliando aquilo que nós dizemos. E elas percebem quando aquilo que a gente fala é verdade ou não na vida da gente. É por isso que quando a gente conta uma história, é importante passar primeiro pela peneira da verdade. Essa história realmente faz sentido para mim? Eu estou apenas ecoando coisas que eu ouvi e que eu não entendi ainda? Se eu quero falar sobre a graça de Deus, como ela aconteceu até aqui na minha vida? Se eu quero falar do amor de Deus, qual é a minha compreensão desse amor até aqui? Se eu quero falar do que Jesus significa para mim, o que ele verdadeiramente significou para mim.
que quando nós começarmos a pensar nas histórias que nós vamos contar, nós tenhamos em mente essa primeira regra, esse primeiro elemento que não pode ficar de fora. Todo bom narrador precisa contar com a verdade como seu aliado. Nós nos vemos na próxima aula, onde nós vamos ver mais uma regra importante na hora de contar histórias.